Opa, boa noite, minha gente. É, Vamos já já conversar com o nosso amigo Leonardo, né? Vamos falar, bater um papo, né, sobre política, né? Principalmente sobre eleições, né? Nesse momento em que nós estamos aí, né? Vivendo ainda uma pandemia, onde pessoas estão sendo mortas, né? Vítimas da Covid-19, mas nós vamos conversar com o Leonardo já já para falarmos, né, sobre esse momento, sobre caminhar das eleições, né? Como é que está sendo vista aí, portanto, pelos consultores, pelos pesquisadores, enfim, política no tempo de pandemia. Em tempo de pandemia, em tempo de tanta coisa que está acontecendo no país, né? E a gente vai ouvir um especialista, um consultor, para saber qual, de fato, é a opinião dele sobre esse momento. Nós estamos já aí, hoje, dia 7 de outubro, e nós precisamos, né, ouvir também aqueles, mandar um abraço para vocês que estão entrando agora, né, e aí vamos colocar aí, né, vamos compartilhar, vamos fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Quero saber de vocês como é que está o áudio, se o áudio está bom, né? Dá um ok, está chegando legal. Albacelli, boa noite, um beijo para você. Cris, Pedro Lacerda, né? Ele vai já já entrar aqui no nosso Instagram. A gente ia fazer, né, pelo nosso Facebook, a nossa página no Facebook, mas estou tendo um problema na página do Facebook e por isso, né, vimos aqui para o nosso Instagram do blog, na página do blog, no Instagram, e nós vamos já já conversar com um advogado. Ele é consultor, uma pessoa que é muito competente no que faz, e esse momento a gente precisa falar, né, da política, né, em todos os seus aspectos, né, benéficos ou não, trágicos ou não, porque falar em eleição, no tempo de pandemia, nós vamos, com certeza, né, falar de muita coisa. Então, o Pedro Leonardo Lacerda, convidar você aí, Pedro, para poder a gente começar a esse momento, porque é muito importante. Pedro disse que não está me vendo, mas se tu vier aqui no Pedro, eu estou no Instagram do blog, para a gente bater um papo. E aí
fica mais fácil aqui, né? Bom, vamos mandar o aviãozinho. Vamos convidar mais pessoas. Vamos discutir, né, política, vamos discutir eleição, mas da forma séria, né, de forma com que as pessoas possam ter aí, né, espaço para uma discussão ampla, né? Não apenas aquela discussão em que são beneficiados candidatos, né? Tanto a prefeito como a vereador. Então nós vamos fazer com o nosso amigo especialista em direito público, advogado. Vamos falar sobre o andamento da campanha eleitoral em tempos de pandemia. O Pedro Leonardo é um excelente profissional, uma pessoa do bem, né? E um cidadão que tem um trabalho muito sério. E nós vamos, né, esperar que as pessoas possam nos acompanhar. Não é fácil nesse momento, principalmente nesse horário, porque muitas pessoas estão também... Opa, o Pedro chegou. Vamos lá, Pedro, vamos ver o que as pessoas estão querendo ouvir, né? Depois a gente sobe essa entrevista, se Deus quiser, né? Boa noite, Pedro. Boa, Josélia, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, a satisfação enorme, né? Tá falando contigo nesse momento, né? A gente estava aqui conversando que esse momento, né, embora estejamos vivendo momentos difíceis e diferentes numa eleição no Brasil e no mundo, né, mas tem candidato a vereador, prefeito, vice-prefeito que está na rua, né, conversando, pedindo voto. Então, poucas pessoas, né, vão estar acompanhando os debates, até porque já estão nos preparativos finais para os programas de rádio, televisão, né? Que realmente aí dá aquela guinada, se eu posso assim utilizar esse termo, Pedro. Mas nós vamos aqui fazendo o nosso papel, que eu tenho certeza que é importante, que é o mais importante, que é aquele de conscientizarmos as pessoas, chamarmos as pessoas à responsabilidade, né? Fazer com que elas tenham conhecimento acerca, principalmente você, que é um especialista em direito público, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa sensata, para que a gente possa, né, trazer para o debate o andamento da campanha eleitoral em tempos de pandemia. Eu quero dizer uma coisa, Pedro, antes de você começar a falar, que me assusta quando vejo as caminhadas dos políticos, muitos políticos, né, com 50, 100, muito mais do que isso. São pessoas que estão colocando as suas vidas em risco, né? E não sei se elas têm a consciência de que andar atrás de político, independente de que sejam cabos eleitorais,
Não sei qual é a profissão, ou por que estão ali andando, mas me preocupa pela vida dessas pessoas, pela vida das pessoas que estão em suas residências, porque quem vai para a rua volta, né? E quem está em casa também, né, vai sofrer, né, com o que a gente que está na rua, que sai para a rua, pode trazer para casa. Pedro, como é que você vê, você enquanto especialista, né, acompanha esse momento de pandemia com as eleições deste ano, totalmente adversa a tudo que já vivemos? José, inicialmente eu queria dizer a você da minha satisfação e alegria em estar aqui participando dessa live a seu convite. É uma oportunidade que me deixa bastante envaidecido. Falar para você, falar para a sua audiência e trocar uma opinião, trocar impressões sobre esse momento tão difícil, feito você bem coloca. Nós que fazemos política há aproximadamente 20 anos, todos nós ficamos muito preocupados em como está se dando esse momento eleitoral. Desde o momento pré-eleitoral, na verdade, quando a pandemia ainda estava bastante fora de controle, era a nossa dúvida, né? Como fazer campanha, como vai se dar esse momento. E andando, tendo a oportunidade de andar por todo o estado, do litoral ao sertão, acompanhando o desenrolar da campanha, da pré-campanha em vários municípios, no início eu fiquei bastante impactado, porque parecia que não tinha pandemia, né? Todo esse nosso cuidado em ter asepsia, em usar máscara, em estar sempre lavando a mão, utilizando o álcool gel, o álcool líquido. E parecia que, num toque de mágica, a pandemia não existia para quem é político e para quem faz campanha. Eu lhe confesso que eu ainda estou bastante preocupado com a forma, as imagens que nós temos visto em vários municípios, da falta de cuidado, da falta de zelo com a saúde de si próprio e dos outros, né? As ferramentas modernas, eu avaliei que seriam mais utilizadas para substituir a campanha tradicional, mas, de forma preocupante, eu constato que parece que para a política e a eleição a pandemia não existe. E aí, essas ferramentas modernas, na qual nós estamos utilizando uma agora, que é o Instagram, né? Eu queria fazer, de fato, no Facebook e no nosso canal no YouTube, mas eu estou com um problema de internet ali que não está me dando a velocidade que eu queria, para a gente ficar sem sinal ou cortando, é ruim, travando a live, né? Porque a gente precisa debater esse assunto muito mais do que apenas fazer entrevista com candidatos. Eu vejo muita gente preocupada em fazer entrevista com candidato. Candidato a prefeito, candidato a vice-vereador. Até porque, Pedro Leonardo, claro, não é porque eu sou repórter, mas eu sempre procurei ter lado, né, e sou muito bem definida nas coisas quando vou fazê-las, ou se estou fazendo um trabalho de assessoria, ou como locutor, enfim. Eu estou ali, eu tenho que ter aquele lado, né? Eu não fico nesse negócio de assim, assado, no meio, ou eu sou uma imprensa imparcial. Não. Eu sou uma pessoa que tenho certeza, assim como você que acompanha, né, tudo essa coisa, esse emaranhado de coisa boa, de coisa ruim, de sujeira. Os bastidores da política, eles surpreendem a cada dia, né, e não existe essa imparcialidade tão falada. Eu fico assustada quando eu escuto alguém da imprensa dizer eu sou imparcial. Ora, não é. Nós temos preferências. Podemos até não chegar aqui e dizer eu vou votar em Pedro, em Maria ou José, mas nós não somos. No momento que eu quiser utilizar a minha rede social, o meu blog, etc., para beneficiar alguém, eu vou usá-lo. Então, nós não somos imparciais. Nós temos preferências, independente de quem quer que seja, né? E eu vejo que está todo mundo assim preocupado em estar apresentando
fulano, cicrano, mas eu não estou escutando, de fato, a imprensa falar, né? Eu não sei você aí em Recife, não sei se você está em Brasília ou se você está em Recife, né? Como é que tem se comportado a imprensa, Pedro, nesse momento, com relação à pandemia? Se realmente, né, os nossos colegas estão utilizando desse veículo, né, para pedir às pessoas, né, que tenham mais cuidado, porque a eleição passa, né, e inclusive tem candidatos, né, que ainda eram pré-candidatos que já chegaram a morrer, prefeitos que já morreram agora, durante a pré-campanha, né, por conta das eleições. Como é que você tem visto o papel da imprensa nesse momento? Josélia, a tecnologia favorece isso. Eu estou falando com você direto de Olinda. Agora eu estou aqui em Olinda. E o papel da imprensa, sem sombra de dúvidas, é fundamental em todo o processo democrático. Tão importante quanto o Poder Judiciário, tão importante quanto o Ministério Público, é a imprensa. No Brasil, na evolução dos veículos de comunicação, um marco, sem sombra de dúvida, foi Assis Chateaubriand. Chateaubriand, quando formou a primeira rede de televisão, quando desenvolveu os diários associados em todo o Brasil, o rádio, na época, era o principal veículo. E, naquele momento, a gente tinha Assis Chateaubriand, Samuel Weiner e outros donos dos grandes instrumentos de comunicação, que era a rádio e jornal. Quando a gente analisa livros daquele período e lendo um pouco da história, nós percebemos que, naquele momento, como acontece hoje nos Estados Unidos com a imprensa americana, os veículos tinham um lado, abertamente um lado. Então, durante um tempo, na década de 50, na década de 60, eu acho que até meados da década de 70, pelo editorial, pelas linhas editoriais, a gente percebia claramente qual era o comprometimento. Nos Estados Unidos, é a coisa mais normal do mundo. O New York Times, o Washington Post, todos os jornais, eles têm um lado. No Brasil, por uma característica local, eu acredito que está faltando um pouco, é uma crítica construtiva que eu faço, um pouco de coragem de assumir, porque os jornalistas, os veículos de comunicação, são instrumentos da democracia e precisam, se sentirem à vontade, também sem ser nada obrigatório, a afirmar uma linha de pensamento político, uma linha editorial. Particularmente, eu não vejo mal nenhum. Eu não gosto da aparência de uma isenção que não existe, quando, na verdade, o que se quer é promover uma indução. Aí eu acho que fica inadequado e contraproducente para o processo democrático. É melhor, dentro de cada veículo, se assim quiser se colocar abertamente. Eu apoio Josélia, eu concordo com o partido Y, com o partido Z, eu não vejo mal nenhum, ficaria mais claro, né? Sua crítica é muito, muito produtiva, eu me filio a ela, e a imprensa, somente a imprensa política, eu estou sentindo poucos alertas com relação à questão da pandemia. Eu estou sentindo como se até um amigo meu brincou comigo hoje. Olha, você não vai dizer mais tarde que a pandemia passou, não, né? Querendo colocar para mim, como eu sou um consultor político e advogado que atuo nessa área, como se eu fosse querer tangenciar. Eu digo, não, pelo contrário. Eu vou dizer que a pandemia está aí e que a gente tem que tomar cuidado, tem que dosar isso. Tem que dosar isso. Eu concordo com a sua observação. Porque eu, por exemplo, pensava que nós fôssemos, né, ficar mais resguardados, inclusive com os candidatos, fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Eu acho que o Brasil precisa avançar, e avançar muito, né, com relação ao uso das redes sociais, das mídias sociais, né, para que os políticos comecem a se apresentar. Mas eu entendo também, Léo, que eu vou chamar de Léo, que é Pedro Leonardo, né? Pedro Leonardo Lacerda, né? Eu acredito também que as pessoas, né, gostam de dizer, eu quero estar perto. Eu quero estar perto para quê? Para você dizer, para você se apresentar como representante do povo, você não precisa estar pegando na mão do povo. Você precisa simplesmente, né, ter projetos e projetos bons, ter a coragem de olhar no olho, né, e, de fato, fazer aquilo que sempre costumam prometer. Mas parece que esse estar perto tem algo gravíssimo. O estar perto é pensando na compra do voto. Porque, infelizmente,
É a realidade, Léo. Né? Por que cargas d'água, né, a gente vê as pessoas se aglomerando, formando aquela monte de gente correndo atrás de um candidato, em plena pandemia, vacina não chegou ainda, a previsão para chegar no final do ano, a previsão para chegar no próximo ano. As pessoas estão morrendo ainda. Quem não está morrendo está, nesse momento, em um leito do hospital. Então, por quê? Por que será que muita gente deixa sua casa para sair correndo atrás? Será que realmente tudo isso é ideologia? É por amor à Petrolina? É por amor a Olinda? É por amor ao Brasil? Ou é porque tem amor, né, a um cargo? Tem gente que tem amor a um cargo. Ah, se o meu prefeito perder, aí eu não sei para onde é que eu vou, porque parece que não tem coragem de trabalhar. São pessoas que querem viver na sombra, né, política. Outros não querem largar o osso. Eu, por exemplo, Léo, vou te dizer uma coisa e quero saber da tua opinião. Pois não. Eu sou a favor, defendo o mandato de 5 anos. Para mim, acabou a reeleição. Reeleição é uma pandemia para beneficiar o político preguiçoso que não gosta de trabalhar, e que gosta de se beneficiar dos recursos da população. Como é que você vê? Né? Qual é a sua análise? Eu defendo mandato de 5 anos. E vereador, e deputado federal, e deputado estadual, para mim também não precisava ficar aí 30, 40, 50 anos, não. Tem que ter uma renovação. Porque se o Congresso Nacional, se as câmaras de vereadores, se a Assembleia Legislativa, se esses representantes que deveriam ser representantes do povo estão embolsando dinheiro, fazem isso, fazem aquilo, é porque nós somos coniventes. Nós damos a ele um poder que é nosso. Josélia, eu queria, antes de continuar nosso papo, mandar um abraço para o amigo Luciano Teixeira, que nos acompanha de Portugal, né? Um querido amigo que está prestigiando aqui essa live. Obrigado, Luciano. A sua colocação na primeira parte, eu observo esse fenômeno da campanha de rua, da campanha política, sob um aspecto psicológico e sociológico também, além do político. A política traz uma emoção, a política traz uma paixão momentânea, por mais desgastada que esteja, por mais falta de credibilidade que em algum momento o processo tenha, mas mexe. Eu acho que desperta no inconsciente da gente algum tipo de... Até quem não gosta de campanha e começa muito frio, do meio para o fim já tem um lado e já vai... E o ambiente, o clima, vamos dizer assim, contagia. O que eu acho muito bom, por um lado, porque a participação popular é a razão de ser da política. Eu não quero ser aqui sonhador, nem ser pueril, mas uma democracia, o processo político tem a razão de ser que surjam pessoas voltadas para um debate em benefício da coletividade. Essa é a razão de ser. Política não é profissão. Política não é profissão. Não deveria ser profissão e não deveria ser meio de vida. É uma anomalia que aqui no Brasil a gente percebe isso de uma forma bem clara. Em outros países é completamente diferente, não é? Tem uma cultura completamente diferente. E esse processo democrático brasileiro, acho que caminha, eu espero, e é o nosso papel, eu enquanto consultor político, eu enquanto advogado que atua na área do direito público, o meu compromisso é pedagógico. Eu digo isso às pessoas que eu converso. É uma missão quase que institucional no sentido de clarear um pouco o que você bem acabou de dizer. Eu concordo com a sua tese. Eu acho que a reeleição surgiu no Brasil num momento de uma certa euforia. Fernando Henrique Cardoso fazia um mandato muito bom, se eu não me engano, foi no segundo mandato. Mendonça Filho foi o deputado federal que propôs a emenda. E, naquele momento, parecia um grande acerto. O tempo mostrou que, na prática, a cultura política brasileira faz com que o primeiro mandato seja um bom mandato, ou se tente ser, e o segundo mandato,
o cara já está lavando as mãos porque vai parar por ali, vai passar um tempo fora. Infelizmente. Se a política fosse como nossa live, que eu falo, você fala, eu coloco a minha ideia, você coloca a sua, e quem vê escolhe, tenho certeza que a gente teria uma renovação muito grande de quadros. Agora, ter a estrutura necessária para enfrentar uma eleição, nós, pessoas de classe média, nós, pessoas arremediadas, trabalhadoras, temos muita dificuldade de enfrentar toda essa logística, feito você bem disse. São megas estruturas ainda hoje, são campanhas caríssimas e que as pessoas que querem contribuir com o debate muitas vezes não, até nem se dão a isso, porque não tem como, né? Se você coloca essa tese de ter o executivo um mandato de 5 anos, seja prefeito, governador ou presidente, eu me filio a ela, acredito que é a ideal, e também no parlamento eu não consigo ter uma opinião formada sobre também uma limitação de mandatos, porque eu acho que aí essa questão da representação popular, pelo menos conceitualmente, o mérito do trabalho é mais fácil, porque você se eleger um vereador numa cidade, deputado estadual, um deputado federal, de toda forma, o convívio com o povo me parece mais perto até do que prefeito. Muitas vezes o prefeito, numa cidade de médio porte, ele se encastela, ou numa cidade de pequeno porte, ele se ausenta, ele não vai na cidade. O cara deixa a cidade entregue e não vai lá, né? Então, eu acho que aí o parlamento eu não teria uma opinião formada sobre tempo, mas que o executivo 5 anos seria o ideal, com certeza, eu concordo com você. Inclusive, quando você fala que você fala, eu falo, né? Porque isso é democracia. Esse é o papel, né, realmente das pessoas que querem fazer valer de fato a democracia. Tem muita essa coisa de, eu vou fazer uma live, né, e de repente tem muita gente que sabe tudo e quem está do outro lado não sabe nada e fica só calado. Eu vou convidar o Léo. Não, eu estou convidando o Léo, primeiro porque sei, né, do profissional que você é, da sua seriedade, do seu compromisso enquanto cidadão, né? Antes de ser advogado, antes de ser consultor político, antes de tudo isso, você é uma pessoa, né, que realmente acredita que a gente pode mudar o país, que o país pode ser melhor, né? E tudo isso começa já, né, pelas eleições, né, municipais de 20. Eu creio, Léo, que essa pandemia ela veio justamente para frear, né, a humanidade e nos frear no sentido de repensar, né, sobre sociedade, sobre o comportamento político, né, porque agora a gente está vendo quem são os políticos que realmente têm compromisso com o povo e aqueles que são irresponsáveis. Porque, para mim, é irresponsabilidade, né, as ruas estarem cheias. Vou fazer carreata. Sim, mas olha a carreata. As carreatas, eu vi a carreata da Raquel Lira, domingo, parece que foi domingo ou foi sábado. Meu amigo, eu fiquei, pelo amor de Deus. Tudo bem, ela está lá em cima, está aprovada, tá. Mas as pessoas em cima de caminhonete, primeiro, em cima de caminhonete, já fere o Código de Trânsito. Já fere, porque a gente tem que fazer uma análise, Léo, uma análise sem paixão. As pessoas, infelizmente, é o que eu digo, eu vou ter um lado, eu vou acreditar nisso, mas você tem que fazer as coisas, enquanto profissional, sem paixão. Aí você vê as pessoas das carreatas em cima nas caminhonetes, nos caminhãozinhos, etc., nas carrocerias dos carros, lotada. Mas eu estou demais. Mas a senhora que a máscara está por aqui, né? Daqui a pouco a máscara está aqui, daqui a pouco não tem máscara. Aí o cara começa a tomar uma cerveja, aí diz, me dá um golezinho, aí começa a tomar o gole da lata do outro. Então, assim, e depois de 15 de novembro, o que vai acontecer? Você, Léo, você é favorável às carreatas? Minha amiga, eu lhe digo que as carreatas, para mim, eu comparo um antigo curso. Como eu sou
não nasci em Olinda, mas vivo aqui desde o berço, né? Desde a maternidade. Nasci em Recife, mas vim para cá logo depois. Então, os antigos aqui falam muito do curso, né? Que tinha em todo o estado. No período do carnaval, aquelas carreatas, onde se pegava um carro sem porta, carro velho, e ia para a rua cheirando lança-perfume, porque na época podia. Mas veja, é uma prática que fazia parte da cultura do carnaval, que os tempos modernos aboliram gradativamente. Não existe mais curso. Na política, a carreata, eu testemunhei também por esses dias uma carreata aqui na cidade, devia ter 1.000 carros. A carreata começava no meio da cidade e terminava já no Recife, na altura do shopping Tacaruna. Então, gente pendurada em porta de carro, gente bebendo, moto. Quer dizer, será que vai precisar acontecer uma tragédia para que aí a carreata para? Quantas vidas vão ter que se perder? Será que a carreata realmente é um ponto que faz com que o cidadão decida o voto pela quantidade de carro e moto? Muitos desses, inclusive, que a gente sabe que na prática estão ali porque estão recebendo combustível, porque estão recebendo um incentivo, pelo menos a cultura que acontece na prática da política, coisa mais comum de se ouvir, vai ter uma carreata, e meu combustível? Então, são assim, eu acho que não cabe mais essa questão da carreata, e na época da pandemia, principalmente. O que você coloca, José, é um serviço público de alta importância e relevância, porque toda aglomeração precisa ser evitada. A pandemia não acabou. Estamos num momento favorável em Pernambuco, estamos passando, está diminuindo, mas continua o vírus circulando, continuam pessoas. Nas reuniões políticas, muitas, inclusive, por esses dias eu estava numa reunião, a pessoa que ser gentil disse, olha, se você quiser ficar à vontade, pode tirar a máscara. Eu digo, não, amigo, a gente está aqui numa sala, tem 10 pessoas, a sala está fechada, eu não vou tirar minha máscara. Eu fico à vontade de máscara, sem eu não fico. Né? Então, é um comportamento, né, José? É um fenômeno comportamental e, nesse momento, nós que interagimos no processo, como jornalista, como eleitor, como militante, essa reflexão tem que ser feita. A responsabilidade é nossa também, de conscientizar. Com certeza, porque essa coisa de... Você fez aí você cita uma coisa que eu acho que realmente, para a gente mudar, né, a cabeça do eleitor brasileiro, né, nós vamos levar ainda muito tempo, né, porque essa coisa da troca, eu vou na carreata porque eu vou ganhar, eu vou receber 2 litros de combustível, 10 litros de combustível. Tá, você vai receber 10 litros de combustível. Aí você vai subir ladeira, você vai descer ladeira, você vai subir ladeira, você vai descer ladeira e realmente é um carnaval. E quando tem muita gente que não consegue nem terminar a carreata porque o combustível acabou. Se você for segui-la, de fato, o combustível que você ganhou, a não ser que você seja malandra, bote o combustível na sua moto, no seu carro e vá para casa. Mas nem o combustível, né, dá para você fazer a farra que você pensa, vou fazer assim, vou repetir, dá para você fazer a farra que você pensa que dava. Então, assim, a gente tem que repensar e pensar, né, essas vantagens, que muitas vezes o brasileiro se acha tão esperto, nós nos achamos tão espertos, tão inteligentes, e somos tão burros e tão bobos. Porque saímos das nossas casas por 2 litros de combustível, o cara vai me dar 10, aqui em Petrolina, que tem o combustível mais caro do Brasil, é quase R$5 o litro de combustível, mesmo que tenha baixado um pouco, mas aí o cara, quer dizer, dá 2 litros de combustível. Se seu carro for muito econômico, né, ele ainda vai um pouquinho mais, mas e se ele não for? E você gastou pneu, e você gastou isso. Então, assim, a gente tem que são coisas que eu não consigo, né, mais enxergar como um processo realmente democrático que faça o país crescer politicamente. Eu vejo, e eu pensava, Léo, que essa eleição fosse, de fato,
Aí a gente vai ser repetitivo. Aquela eleição em que as pessoas iam parar em frente aos seus tablets, seus smartphones, seus notebooks, já em frente à televisão, para ouvirem, assistirem, né, seus candidatos apresentando propostas. Não. As pessoas ainda precisam ir para as ruas, né, como se estivessem em uma partida de futebol, numa torcida, que o Brasil, e aí eu queria que você me falasse sobre isso, ou nos falasse, o Brasil continua dividido. Embora o governo Jair Bolsonaro tenha essa aprovação, mas a gente vê que quase está no meio. Nós temos aí, né, um pastorio. Nós temos uma faixa azul e uma faixa vermelha. O Brasil está dividido entre os azuis e os vermelhos. As cidades estão divididas entre azuis e vermelhos. E, simbolicamente ou não, entre petistas, bolsonaristas, não, lulistas, bolsonaristas. Né? As pessoas se intitulam. E eu acho que tem que acabar com o rótulo e pensar no país, no crescimento econômico. Como é que você vê tudo isso aí? Né? Esse pastorio da política. Assim, a situação da política nacional reflete a falta da consciência de espírito público. O que tem gerado os amores, as tomadas de decisão entre um pastorio vermelho ou azul, não é o debate público, não é um projeto para o Brasil, não é o que está sendo feito de robusto para o futuro da nação. Percebemos claramente a questão de Bolsonaro no Nordeste. Bolsonaro tinha no Nordeste dificuldades muito grandes pela força e pelo reconhecimento de tudo de bom que foi feito por Lula. Lula fez muita coisa boa, muita coisa boa. Porém, nessa questão da pandemia, por conta de um aspecto importante, necessário, que tinha que ser dado esse socorro, mas aí a falta de maturidade, a falta de cidadania, que o povo não tem culpa, porque o povo precisa ter acesso à informação para que passe a ter as condições de criticar efetivamente o que recebe. O povo se animou com esse dinheiro importantíssimo e passa automaticamente a transferir uma confiança só pelo efeito financeiro. Eu acho que a avaliação do governo, seja Bolsonaro, Lula, Dilma, Josélia, Pedro, João, não interessa. É pelas ações programáticas e pelas efetivas realizações realizadas. Não é para estar medindo o governo por esse aspecto importante, o Bolsa Família, o socorro aos nossos concidadãos que estão na linha da pobreza, que não têm nem condição de discernir porque estão com fome. Essas pessoas precisam ser resgatadas desse momento de dificuldade, dado a elas a condição de sair desse tipo de programa emergencial, porque todo mundo quer trabalho. Todo mundo quer ter a oportunidade de um trabalho. Muitas pessoas que estão passando pela necessidade, elas até se constrangem de estar recebendo uma ajuda. Então, o trabalho do governo federal, seja de esquerda, de direita ou centro, não é viciar, não é manter o cidadão na dependência dele. Ao contrário, é estimular que ele saia desse momento difícil que qualquer um de nós pode passar e ele comece a caminhar com as próprias pernas. Agora, isso é uma mudança que requer um programa de Estado, não um programa eleitoreiro ou com fins políticos. Serão realmente necessários alguns anos que uma política séria de resgate dos brasileiros que estão na linha da pobreza seja levada adiante. Essa paixão exacerbada e esse critério de ser de esquerda ou de direita, PT ou PSL, baseado numa ação que nem PSL mais, porque Bolsonaro não está no PSL, mas de ser Bolsonaro ou Lula, vamos dizer assim, baseado em quê?
Agora, é o papel educacional das instituições públicas, que aí eu vou desde os municípios, do menor município do Brasil a São Paulo, as escolas. Eu tenho uma opinião que devia ser obrigatório na rede municipal, no Brasil, uma cadeira que trouxesse a cidadania, explicar ao povo que é obrigação do poder público prestar o serviço público, não é favor. Explicar que o vereador, o prefeito, o deputado não é um ser superior, é apenas uma pessoa que está ali para servir. Isso, essa cultura, a cultura do doutor, vamos dizer assim, é que precisa ser enfrentada. Que, infelizmente, a gente vê caras novas em algum momento, a gente vê técnicas lindas de comunicação, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. E você falar, a gente vê caras novas, a essência é a mesma, caras novas coronelistas, caras novas tradicionais. Então, eu vou fazer a mudança. Que mudança você vai fazer? A mudança de nome? A mudança de nome apenas, de deixar de votar no pai para votar no filho, para votar no tio, para votar... Então, assim, a gente ainda vive muito, principalmente em Pernambuco, em oligarquia, né? Essa diferença que, infelizmente, ela é preconceituosa, né? Ela não mede a competência, porque ela mede o poder econômico das pessoas. Infelizmente, há uma coisa feia tradicionalmente no país, que é votar em quem tem dinheiro, votar em quem é branco, votar em quem é doutor, votar em quem é filho de fulano. Então, ou a gente muda isso, ou então continua tudo do jeito que está, né? Vamos moralizar. Moralizar o quê? Vai acabar a corrupção. Acaba como? Simplesmente tirou a figura de fulano e botou cicrano. Quem é cicrano? Filho de fulano. Então, as pessoas querem continuar, né? Como se ser preto, ser pobre, fosse sinônimo de incapacidade intelectual, moral. Como se o preto, o pobre, o gay, etc., coisa e tal, né? Ele não tivesse, né, um nível intelectual, o QI é elevado. As pessoas têm cabeça, eu, por exemplo, costumo dizer, ora, eu tenho uma cabeça acima do pescoço para pensar, né? E essa cabeça não é só para separar a orelha, né? Então, assim, a gente tem que começar, de fato, a trazer essas pessoas para debates, Léo, dessa natureza, porque eu, por exemplo, não aguento mais, né, aquele discurso de todo dia, das emissoras de rádio, porque a água da Compesa, o buraco de não sei de quê. Sim, a gente sabe que há um problema, a gente sabe que precisa resolver essas questões, mas, e de fato, o que é que está avançando? O que avançou? Em educação, em saúde, em cidadania, em moral e civismo, porque hoje nós não temos mais. Antigamente eu tinha orgulho de cantar o hino nacional brasileiro, moral, civismo, patriotismo. Hoje eu canto amarela, eu canto amarelando, porque a gente não vê de fato aquele amor, né? O hino nacional brasileiro é lindo, mas a gente fica, né, meio assombrado, porque de fato nós estamos ali como cidadãos ou simplesmente estamos ali para marcar presença nos eventos, né, que são organizados pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal. Então, a gente precisa realmente começar a debater, e talvez muita gente não queira fazer esse debate, porque não vai ter audiência. Não vai ter audiência, as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ser educadas, as pessoas não querem aprender, ou têm vergonha de aprender, e aí vão ficar sempre para frente. Você não tem visão, né? Enquanto as pessoas continuarem
Assim, nada muda, Léo. Então, eu fico muito preocupada com essas eleições de 20, porque, como eu já disse, e você também corrobora com isso, eu defendo o mandato de 5 anos, tá bom demais para prefeito, concordo com essa questão do legislativo, repensei aqui esse meu pensamento, e eu fico preocupada porque muita gente não vai ter tempo de sair, né, já que a gente não vai ter, de fato, o uso das plataformas, né, digitais, como elas deveriam ter, a internet da forma como ela deveria ser na eleição, muita gente não vai, e vai beneficiar um monte de prefeito picareta, que enganou o povo 4 anos, que tem a educação lá embaixo, que tem a saúde lá embaixo, que nada funcionou, mas que fez um asfalto, que fez uma praça, e as pessoas, infelizmente, se embriagam, ou diz, o político bom é aquele, porque o homem fez uma praça. E como é que está a saúde? Né? Como é que está a saúde? Como é que está a educação? Porque a cidade não cresce porque tem uma praça ou porque foi feito o calçamento da rua. Então, isso é José, preocupante, né, Léo? eu lhe digo o seguinte, ó, na minha atividade de consultor político e convivendo ao longo de quase 20 anos com muitos perfis, tanto de pessoas que trabalham com responsabilidade técnica, com assessoria, como também dos políticos no exercício de algum cargo eletivo. A grande dificuldade, por incrível que pareça, e não estou falando isso em locais distantes, não, é a compreensão de que, quando se vence uma eleição, não se adquire a propriedade do mandato. Não é o meu gabinete, não é a minha cadeira, é a cadeira do povo que eu vou ocupar para prestar um serviço. Isso está tão entranhado na classe política, e essa crítica eu faço mesmo de forma muito abrangente, que a partir do momento que a vitória vem, o prefeito se sente dono da prefeitura. Durante 4 anos, ele compreende que a prefeitura é dele, é da mulher dele, é do filho dele, é dos colaboradores dele, e toda a parte que interessa, que é a questão do planejamento, da estratégia, da gestão, é deixada de lado, porque na cabeça do cidadão é dele, e nunca foi, e não é. Como é que resolve isso? Pedagogia, conscientização, cidadania. Não tem outra forma. Tem gente que, quando eu coloco isso, rapaz, para com isso, para. Não, porque o problema está aí. No Brasil, o que é público não é de todos. É entendido como o que não tem dono. A praça não é de todos. A praça é pública, não tem dono, então não cuida da praça, não cuida do banco. É uma cultura que tem que ser trabalhada, que tem que ser instruída, que tem que ser modificada. Se nós não fizermos esse debate, sem puritanismo, sem também nenhum tipo de querendo ser mais real do que a majestade, mas é um debate que tem que ser feito. O que interessa, o que o povo precisa ver, e o que pouco, nesse momento, até os políticos dizem, é o que eles pensam para a cidade. Qual é o projeto para Olinda, qual é o projeto para Petrolina, qual é o projeto para Limoeiro, qual é o projeto para Cabrobó. Isso é o que importa. E não entra a mística, né, do marketing, que é uma ferramenta belíssima de difundição do conhecimento, da atração do foco para determinadas áreas, desde o marketing puramente marketing ao marketing político, que entra para construir a imagem do gestor. Agora é o momento do marketing eleitoral, onde o que se quer é atrair a atenção do eleitor para o voto, mas isso não pode ser uma forma de encantar o eleitor, e quando ganha, quem ganhou não fomos nós, quem ganhou fui eu, o mandato é meu e eu faço o que eu quero. Essa cultura, infelizmente, não é só em Pernambuco, não é só aqui na nossa região, não. Isso é a cultura do Brasil. Então, o debate, a nossa luta é essa, é conscientizar. Eu tive a oportunidade de ser procurador-geral em um determinado município,
onde eu tive muita dificuldade para conscientizar que aquela casa era do povo. Tive muita dificuldade, porque eu ganhei a eleição. A eleição foi ganha, mas tem lei, tem limite, tem a forma de fazer. Isso aqui não é uma extensão da minha casa. Isso aqui é a casa do povo. Ô, Léo, o Paulo Amorim, eu acredito que ele só entrou agora, acho que ele não entendeu o debate, ele está perguntando, o seu governo será diferente? E de que forma? Bom, Paulo, nós não estamos com o candidato, quem está conversando conosco é o Léo Lacerda, ele é consultor político, ele é advogado, ele é especialista em direito público. Nós estamos falando das eleições de 2020, a pandemia, nós estamos falando de cidadania, de civismo, de educação, enfim, nós estamos com um debate aberto, falando sobre este momento político no país e também no mundo. A gente tem que olhar, porque infelizmente, Léo, o Brasil hoje tem essa coisa do o Brasil tem que se espelhar no que está sendo feito lá na Casa Branca. O que o Trump estiver fazendo, aí parece que a célula da célula lá de Brasília tem que funcionar, celularmente falando. Então, assim, é como se você tivesse um chip conectado dentro da Casa Branca, ligada às ideias do Trump. E nós não podemos funcionar dessa maneira. O Brasil tem que se comportar como um país grande, embora nós tenhamos todas as diferenças, principalmente uma que mete medo, que é a volta da fome no país. Nós estamos vendo crescer o número de desemprego, crescendo a fome novamente no país, e a gente precisa acabar com essas mazelas. E, infelizmente, nós ainda estamos vendo muita gente querendo fazer, ou ser cópia de um governo que administra muito dinheiro, que é uma potência, que é os Estados Unidos, mas que não funciona e que não é modelo para o Brasil e para país nenhum no mundo. Porque José, por mais... Pois não. Me desculpa te interromper, mas eu tive a Fica à vontade. tive a oportunidade de residir nos Estados Unidos por um tempo, próximo a Nova York, numa cidade chamada Newark, uma cidade com muitos imigrantes, portugueses, brasileiros, uma cidade que eu quero muito bem, deixei muitos amigos lá. E uma coisa muito interessante dessa experiência americana, de viver na América, juntou um pouco da vivência como uma pessoa que estava lá, com o meu lado jurídico. O sistema jurídico americano é completamente diferente do nosso. Desde a matriz, que é a matriz que não é a matriz, vamos dizer assim, latina, é uma matriz anglo-saxã. Então, toda a forma da estruturação da gestão pública nos Estados Unidos é diferente. Lá funciona como uma confederação, onde a lei federal trata de princípios e cada um dos 50 estados tem autonomia legislativa de regulamentar de uma forma bastante peculiar as individualidades de cada região. Então, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem, tem estado que você dirige com 16 anos, tem estado que não é. E é um erro muito grande. Eu acho que a América tem o mais bonito da América, o que deve ser copiado na América, e que não é do americano, porque o americano não é um povo isolado. O americano é feito do povo brasileiro, é a fusão de várias raças. Isso é o que eu vi na América de verdade. A gente vê de vez em quando aquele americano estereotipado, o louro, a loura, tal, mas não é. São imigrantes de toda parte do mundo, muito parecido, inclusive, com a origem do povo brasileiro, e que lá, como aqui, o povo é muito trabalhador. Lá, somente, o trabalho frutifica rápido. Por quê? A forma como eles tratam a iniciativa privada, a forma como aquele país foi formado no mérito do trabalho, e eu não vou aqui entrar nas especificidades para não alongar muito, é que diferencia mais a disposição do americano em trabalhar,
que é igual à nossa, eu concordo que é um belo modelo. Mas a forma como a sociedade americana, do ponto de vista administrativo e político, se rege, eu posso dizer que é completamente... E não precisa morar muito tempo lá, não. Você vê logo que aí é diferente demais. Então, essa coisa de estar querendo imitar a forma como o Trump governa, a forma como as coisas acontecem na América, a nossa origem aqui, o nosso sistema jurídico, a nossa cultura com base europeia, com base e influência muito no direito italiano, no direito espanhol, isso não surte efeito. É um engodo. O que a gente tem de igual com eles é isso, é a capacidade de trabalho. Nosso povo é trabalhador, nosso povo é disposto, nosso povo é guerreiro. Lá também. Lá o cara progride porque aí a estrutura geral foi montada para favorecer o trabalho, por incrível que pareça. É um grande equívoco achar que na América o capitalismo é voltado somente para os empresários. Lá você escolhe, lá você vive. Você vai ser um profissional que vai ter um curso superior ou não, você vai ser um profissional de curso técnico ou não, ou você não tem curso técnico, não tem curso superior, você pega a sua bicicleta, vai fazer Uber e leva uma vida digna sem dificuldade nenhuma. Porque aqui, carga tributária, burocracia, essa falta de visão ampla de Estado, tira do trabalhador. Aqui o trabalhador se sacrifica e não prospera. Lá o trabalhador, a força de trabalho dele, ele vende para quem ele quer. Hoje ele trabalha para mim, amanhã trabalha para você, amanhã ele tem um negócio dele. Então, é assim, eu me entusiasmei um pouco no assunto porque foi a grande descoberta que eu tive no período que eu passei lá. Prática, né? Como a América funciona. E não tem nada a ver de copiar isso, não. Você está certíssimo, certíssimo. Não, você só nos apresenta, né, coisas que a gente não conhece e a gente precisa aprender, né? E, se nós não estivermos aqui para aprender, porque nesse momento é um momento de troca, né? Do meu jeito, você aí trazendo as suas informações, o mundo é isso, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber como as coisas funcionam, como as coisas estão acontecendo, porque se não existir isso, nada realmente muda e tudo vai continuar como está e vão seguir os maus exemplos, que eu digo sempre, Léo. Eu acho que todo mundo diz. O que é bom, a gente realmente copia. O que é bom, o que funciona, o que dá certo. Desde que esse dar certo e esse funcionar beneficie uma população inteira, o coletivo. Agora, aquele coisa que funciona só para me dar bem. Léo, 26 segundos. Ai, acabou o nosso tempo aqui, tá dizendo o Instagram. Eu quero lhe agradecer, né? Deixa aí para você, pelo menos, né, Léo? Minha amiga, eu queria lhe agradecer a oportunidade, né? Foi uma oportunidade